Começando. Oi, pessoal, eu sou a Mariana Luz Pessoa de Barros, sou professora do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Linguística. Eu entrei no programa no ano de 2021 e eu atuo em duas linhas do programa: linguagem e discurso e ensino e aprendizagem de línguas na parte de língua materna. Quando eu cheguei na UFSCar, tinha uma professora que trabalhava com semiótica, que foi, eu imagino que responsável por colocar a semiótica na grade do bacharelado, e que já tinha um grupo de pesquisa, orientandos, né? Então eu cheguei um pouco com a casa pronta, né? Eu tive essa sorte. E aí, no ano que eu cheguei, ela se aposentou. A professora é a Mônica Baltazar Signori, mas aí eu, assim, automaticamente, né, aquelas pessoas que tinham trabalhado com ela em semiótica discursiva, essas pessoas vieram me procurar, né, para eu dar continuidade com o grupo, coorientar, né, alguns trabalhos, e aí eu assim, então logo de cara, né, eu orientei um trabalho de mestrado, mesmo antes de estar no PPGL, e acabei herdando, né, o pessoal da graduação que estava começando a fazer pesquisa em semiótica. Tá? Então, a linha que eu trabalho é semiótica, né? Então, tanto estudando diferentes objetos, né, que produzem sentido, e aí a depender dos interesses que vão surgindo. Então, tem gente que trabalha com semiótica e cinema, tem gente que trabalha com ensino, tem gente que trabalha com interações nas áreas médicas, que une, né, a minha pesquisa é um pouco a base teórica e as orientações e o trabalho que eu faço no PPGL. Então, quando eu estava na graduação, eu tinha muito essa divisão, amava a parte de literatura e amava a parte de linguística, né? E eu fiz a graduação no que era letras português lá na USP, né? E aí, geralmente, assim, eu gostava de analisar, né, os textos literários. Aí eu li os livros do Fiorin, né, sobre enunciação e me encantei. Falei, nossa, é isso, né? Principalmente que eu queria trabalhar com memória, com tempo, né? Então, é bem importante essa parte da enunciação. E aí foi meio por aí, daí fui fazer o mestrado com o Fiorin, justamente, né? E continuei nesse percurso. Mas eu tive um percurso antes da universidade em escolas, né, como o Lucas também. Então, trabalhei, né, no ensino fundamental, trabalhei no ensino médio, trabalhei na educação de jovens e adultos. Então, ao longo assim, da pós, eu fui sempre, né, mestrado, escola, doutorado, escola, pós-doutorado, escola. Então, fui sempre nesse ir e vir, e usando muito, né, as coisas que a gente vai pesquisando na pós, para trabalhar nas escolas. Pessoal, meu nome é Lucas Vinícius de Carvalho Maciel, eu sou professor no Departamento de Letras da UFSCar, eu atuo na graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e sou professor do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar desde 2019. Na pós-graduação, atuo nas linhas de linguagem e discurso e de ensino-aprendizagem de línguas, especialmente em pesquisas relacionadas à língua materna. Os meus interesses de pesquisa giram em torno da teoria bakhtiniana da linguagem, seja na linha de linguagem e discurso, seja na linha de ensino-aprendizagem de línguas, já que, embora o nome do Bakhtin esteja bastante correlacionado ao discurso, a minha formação desde a graduação, e especialmente na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, é em linguística aplicada. Então, eu tento correlacionar Bakhtin e ensino, mas também levo Bakhtin para os estudos do discurso. Também, assim como a professora Mariana, eu herdei, digamos assim, uma certa conhecimento da área, porque nós tínhamos um professor aqui muito importante, que era o Miotel. Eu venho da Unicamp, onde eu fiz toda a minha graduação, mestrado e doutorado. E eu, como já disse, estava relacionado ali na área de linguística aplicada,
mas a minha orientadora, que é a Raquel Salek Fiade, ela me permitiu me aprofundar nos estudos bakhtinianos, então eu fui me aprofundando na teoria bakhtiniana, e quando surgiu essa oportunidade desse concurso, felizmente eu consegui ingressar aqui para essa área que eu gosto tanto, que são os estudos bakhtinianos. O PPGL, o FSCar, eu já orientei uma dissertação de mestrado, em que nós analisamos as relações geológicas em artigos científicos, e atualmente nós estamos em processo de finalização de uma segunda orientação de mestrado, em que a aluna está analisando o gênero discursivo vídeo-animação sob a perspectiva bakhtiniana. Como você observa, os temas podem ser vários, desde que estejam no universo bakhtiniano. Bom, eu então, trabalho na área, né, de semiótica discursiva, e já, né, desde o mestrado, e também sempre mais ou menos com os mesmos temas, né? Quando a gente encontra um tema, né, que é o tema da vida, você não consegue muito se desvencilhar, né? Vira quase uma obsessão. No meu caso, são os estudos semióticos da memória, né? Então, trabalhei com autobiografias e com outros gêneros também, mas sempre essa questão dos estudos da memória. E aí, então, a minha pesquisa geralmente vai nesse caminho. É claro que também a gente vai estabelecendo parcerias, recebe encomenda, às vezes, né, de escrever um artigo, e por conta disso eu fui estudando outras coisas também. E aí teve até um momento, agora até lembrei de uma história, numa das seleções, né, para o mestrado aqui do PPGL, a professora Marília, né, nossa colega, ela perguntou: nossa, não sabia que você trabalhava com discurso médico, porque aconteceu de naquela seleção as duas pessoas que estavam, me escolheram, né, como orientadora, trabalhavam com interações na área da saúde, né, então, mas era um pouco, né, a questão principal realmente era a nossa conexão, né, era a parte teórica, tá? E aí já orientei 3 mestrados, né, que já defenderam, e co-orientei um 4º mestrado. No PPGL, né, eu participo da comissão de oferta de disciplinas, né, que cuida um pouco de organizar essa oferta, né, distribuir no quadriênio essa oferta. E eu e o Lucas fomos parceiros aqui, representando no conselho do PPGL a linha de ensino e aprendizagem de línguas, a parte de língua materna. Né? Então, o Lucas antes era o... Como chama? Suplente. Não, você primeiro era o efetivo, não sei se é o efetivo. Titular. Titular, isso que eu queria lembrar. O titular eu era suplente, depois a gente trocou, e agora eu estou como titular, e o Lucas está fazendo outras coisas da vida. Uma anedota, acho que a única anedota assim, que eu me lembro é que essa minha segunda orientanda de mestrado, os meus 2 orientandos de mestrado, eu não os conhecia previamente, não tinham sido alunos da graduação na linguística. E aí essa segunda orientanda, né, fui fazer a primeira reunião de orientação com ela e falei para ela: olha, como é então? Você me conheceu assim pelas redes sociais, né? Porque eu faço um trabalho no Instagram, no YouTube. E ela: redes sociais? Você tem redes sociais? Então eu achando que eu estava muito conhecido e nada disso. Instagram, o perfil é @prof.lucasmaciel, e tenho hoje 2.300 seguidores. No YouTube o canal é Saber Linguagem, professor Dr. Lucas Maciel. Eu acredito que está próximo a 4.500 seguidores, e nessa semana passada o canal chegou a 200 mil visualizações. Então são bastante visualizações para um canal que é especificamente bakhtiniano, né? Eu entrei, na verdade, comecei no YouTube porque já bem antes da pandemia eu achava que a universidade ela era um pouco ensimesmada, muito fechada em si,
e eu sempre ficava pensando como eu poderia fazer uma ligação com a comunidade externa. E aí, pensando sobre isso, eu imaginei aquilo a respeito do que eu sei falar melhor, de que eu mais domino, que pode ter algum interesse para um público mais amplo, é justamente a teoria bakhtiniana. E aí eu comecei esse canal no YouTube e, paralelamente, também aí o perfil no Instagram. Essas duas pontes aí, elas têm me trazido, inclusive academicamente, muitas alegrias, eu posso dizer assim. Então, eu tenho sido convidado para ministrar palestras em diferentes universidades do país e também participar de muitas bancas de pessoas de diferentes regiões do país. Nessa semana passada eu participei de uma banca no Amazonas, tem convite para banca no Mato Grosso do Sul, já participei em Florianópolis, enfim. Diferentes lugares, também palestras para universidades de diferentes lugares, para São Paulo, para Minas, para Sergipe, para o Ceará, enfim, para vários lugares do país. E muitas vezes eu recebo ali nessas redes sociais feedbacks muito positivos de pessoas que conseguiram ingressar em mestrado, em doutorado, porque assistiram os vídeos, porque foram bem em determinados concursos, sejam concursos acadêmicos, sejam concursos para cursos técnicos ou não acadêmicos, professores. Essa semana mesmo tem um comentário lá, estou assistindo seus vídeos para prestar um concurso, então eu acho que tem para mim, tem uma contribuição muito importante, assim, isso me incentiva muito a continuar, porque é um trabalho muito grande, preparar o que você vai falar, gravar aquilo, editar, postar, são muitas horas, então às vezes um vídeo curto ali, foram muitas horas de elaboração, de gravação, enfim, mas eu acho que é muito compensador. Então, pensando no futuro, acho que tem algumas coisas que eu gostaria assim que acontecesse, né? Uma delas é o fortalecimento, né, do grupo de pesquisa interdisciplinar em semiótica, né, que eu coordeno aqui da UFSCar, que é um grupo que já existe há algum tempo, mas que no momento da pandemia, né, ele se desorganizou um pouco, então agora a gente está retomando, e a gente está retomando numa parceria muito próxima, né, com o pessoal da semiótica da Unesp e Araraquara. Então, a gente vai fazer esse ano um encontro do grupo deles com o nosso aqui, né, para a gente ter essa troca de trabalhos, né, para poder ter mais professores de semiótica também vendo o andamento dos trabalhos, né, dos pós-graduandos aqui da UFSCar, né, então acho que esse é um projeto que eu gostaria, né, uma coisa que eu gostaria que acontecesse, acho que está em processo, né. A outra coisa, né, que eu acho que às vezes nem sempre é muito fácil, é também a gente fazer mais parcerias dentro do próprio PPGL, né. A gente está aqui todo dia, né, se vê o tempo inteiro, assim, mas a vida acadêmica, ela cobra bastante, né, ela é corrida e tal. Então, nem sempre a gente consegue desenvolver pesquisas em conjunto, né, escrever em conjunto. Então, é algo que também está no meu horizonte, né? Enfim, fortalecer esse trabalho em equipe dentro do próprio PPGL. E acho que uma outra coisa também que aí é mais geral, né? É que a gente consiga daí, não só o PPGL, mas após, né, do Brasil de forma geral, que a gente consiga melhorar as condições de trabalho para os pós-graduandos, né? Então, tanto a quantidade de bolsas quanto o valor das bolsas, né? Que hoje em dia a coisa está bastante precária e isso desestimula muito, né, a entrada nos programas de pós, né? Junto com todo esse discurso que a gente todo esse processo, né, de desqualificação, né, das ciências, especialmente das ciências humanas, né. Então, acho que a gente tem um trabalho para fazer em cada programa de pós
que é de fortalecimento, né, das ciências humanas, fortalecimento da linguística, mas junto com isso tem que ter condições materiais também, né, para que as pessoas possam escolher essa carreira, né, porque eu acho que quando você vai para pós, você está, de alguma maneira, fazendo uma opção de vida, né, está abrindo mão de muita coisa para estar ali, para fazer uma pesquisa, né, para desenvolver aquela pesquisa, ter aquela formação e, de repente, né, ingressar numa instituição de ensino superior, né, como docente. Então, eu acho que a gente precisa oferecer condições, né, para essas pessoas. Eu espero que os estudos bakhtinianos, aqui a partir da UFSCar, aqui a partir do PPGL, eles avancem cada vez mais, que os orientandos, futuros mestres e doutores que saiam da UFSCar, eles têm um papel importante na divulgação de um pensamento bakhtiniano realmente sério e que seja importante em diversas esferas do país, não apenas acadêmica, mas inclusive pensando nas implicações que o pensamento bakhtiniano tem para o ensino e para questões filosóficas, éticas, morais, que o Bakhtin e o Círculo trazem. Penso que as parcerias com diferentes instituições, elas são muito bem-vindas. Do meu ponto de vista, embora, claro, que eu saiba dos limites, das dificuldades do mundo virtual, as iniciativas digitais, inclusive nessas parcerias digitais, para mim, elas são bastante importantes, elas facilitam a ideia de pensarmos em projetos, em pesquisas, em disciplinas, em que se possam comungar pesquisadores bakhtinianos interessados de vários lugares do país e, inclusive, do mundo, né? Como nós, inclusive, tivemos a oportunidade de receber um professor argentino que veio trazer para nós um Bakhtin muito interessante, do modo como ele é visto na Argentina, com temas que não são muito comuns de serem estudados no Brasil. Enfim, e o pensamento bakhtiniano ainda tem muito a ser explorado, seja para repensarmos tópicos que já estão muito correntes, como dialogismo e polifonia, e de tantos outros que ainda vão merecer muitas pesquisas, como cronotopo, ideologia, signo ideológico, a posição do homem, atividade responsiva. Eu espero poder contribuir com o PPGL e com os pesquisadores nessa jornada, nesse caminho aí, pela busca dessas reflexões que, do meu ponto de vista, não são teóricas, mas também práticas, a partir do pensamento bakhtiniano. É isso? Eu não me lembro, nós somos representantes... No conselho do PPGL. Durante algum período eu fui representante da linha de ensino e aprendizagem. Isso. E eu fiz um ato suplente, depois a gente trocou, e agora você me abandonou. Fica tendo filho? São só 3, mas só 3. Bom, Mariana agora. Uma historinha. A Mariana tinha que, acho que, emendar dizendo assim: eu também vou fazer um canal, então. Já me perguntaram isso, Luzmar. Não foi a Mariana. Lucas, dá muito trabalho ter um canal no YouTube. Eu já sei que dá. Já fiquei lá na comunicação 3 anos. Então você sabe, né? Estou satisfeita. Coisas que aconteceram, né? Mas também sucessos, prazeres que a pós-graduação trouxe. Prazer. Essa parte não vai cortar. Todo mundo está questionando, Luzmar. Prazer. Mas tem um lado, né, de você entender a contribuição social do seu trabalho, né, ver os seus orientandos, né, imaginar-vos já em outras universidades, né. Eu tenho orientandos que foram meus orientandos de iniciação científica lá na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que hoje são professores na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que são professores no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, essa questão de pesquisa é muito interessante também. Embora, é claro, seja um trabalho, a gente brinca, mas é bom.